Vamos lá, pessoal, vamos retornar ao nosso estudo, tá? Muito cuidado que eu estou dando continuidade aí ao rol dos crimes hediondos. E nós vamos partir de onde nós paramos, tá? E eu vou te falar do estupro e do estupro de vulnerável. Webson, 2 estupros, é isso mesmo, são 2 delitos diferentes, tá? E ambos, tá? Não importa modalidade qualificada ou simples, não importa, é crime hediondo. O meu macete vai ser o seguinte: você ouviu a palavra estupro, e detalhe, tá? Não é estrupo, é estupro, tá? O estupro, tá? Não importa. Leu essa palavra, pode colocar, crime hediondo. Tranquilo até aqui? Então vamos lá, vamos falar primeiro do estupro, tá? O que é o estupro, senhores? Constranger, tá? Constranger vem de quê? De forçar, não é isso? Constranger alguém mediante violência ou mediante grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer outro ato libidinoso. Senhores, atenção. Atenção porque eu vou te falar. Olha só. Note que o estupro, ele é realizado através do seguinte. Primeiro eu tenho que ter uma forma de coação. Ou é a violência física, ou é, né, a grave ameaça. Então, se você, mediante ou violência física ou grave ameaça, você constranger, você obrigar alguém a praticar uma dessas duas situações aqui, ó. A primeira é a praticar conjunção carnal. O que eu entendo por conjunção carnal? Conjunção carnal é o sexo tradicional, tá? É a introdução do pênis na vagina, tá ok? Isso é conjunção carnal. Mas, professor, e se o ele obrigar a pessoa, por exemplo, a praticar sexo oral, obrigar a pessoa a praticar um sexo anal, obrigar a pessoa ali a praticar ali o ato de masturbação e etc. Tudo que fugir, tá, do tradicional, que é introdução do pênis na vagina, tudo que fugir disso aqui, mas tiver conotação sexual, eu vou entender como ato libidinoso. O que acontece, senhores? É até interessante que eu vou te falar. Antigamente, o estupro ele só era caracterizado pela condição carnal. Então o sujeito foi lá, obrigou a moça a praticar ato sexual e ele introduziu o pênis dele na vagina dela. Isso era estupro. Agora vamos imaginar um outro exemplo. Antigamente, o sujeito fazia o quê? Obrigava a menina a praticar ato sexual, só que ela estava menstruada. O que ele fazia? Praticava o sexo anal, de forma forçada contra ela. Isso aqui não era estupro. Isso aqui era outro delito, tá? Outro delito, tá ok? Aí o que acontece? O legislador, ele fez o quê? Ele revogou, tá? Esse outro delito, atentado violento ao pudor, ele revogou esse delito e introduziu essa conduta que era atentado violento ao pudor, que era o ato libidinoso, aqui no delito de estupro. Então, olha só que interessante. Atualmente, não importa se foi introdução do pênis na vagina ou outro ato libidinoso, tá? Não importa. Vai ser estupro se isso aqui for praticado mediante violência ou grave ameaça, onde a vítima é constrangida, obrigada a fazer o que ela não quer, tá ok? Então, o que era, né, atentado violento ao pudor ali, né, ato libidinoso, agora é tudo estupro. Agora o estupro não se resume somente ao constrangimento mediante violência ou grave ameaça, à condição carnal, tá? Agora também configura, além da condição carnal, qualquer outro ato libidinoso. Beleza até aqui? Agora eu quero fazer uma observação com vocês, tá? Aprofundando um pouco, a pergunta é: aquele delito lá, né, do atentado violento ao pudor, né, aquele delito ali que o legislador revogou, e a conduta ele acrescentou ao estupro, que antigamente era só a condição carnal, a pergunta é: houve aqui então a abolitio criminis? O que é abolitio criminis? É quando um delito deixa de existir, né? Houve abolitio criminis? Cuidado! Não houve abolitio criminis. Uai, professor, mas você falou que isso aqui foi revogado. Sim, foi revogado. Só que o problema, a conduta não deixou de ser crime. Você obrigar, constranger alguém com violência ou grave ameaça a praticar qualquer ato libidinoso, né? A praticar ali, por exemplo, um sexo oral, isso aqui não deixou de ser crime. Deixou de ser atentado violento ao pudor, mas continuou sendo crime
tá? Agora com outra roupagem, agora com outro nome, agora previsto em outro tipo penal, que é o estupro. Então a conduta não deixou. A abolição do crime é quando a conduta deixa de ser crime. A conduta não deixou de ser crime. Ela só deixou de ser atentado violento ao pudor e passou a ser estupro. E isso aqui tem um nome técnico. Qual é o nome disso aqui, tá? Cuidado que eu vou te falar, tá ok? Aqui eu tenho o que a gente chama de continuidade normativo típico. Continuidade normativa típica. Olha que interessante. E o nome não é difícil. Olha só, gente. Continuidade. A conduta continua, tá? Normativa. Prevista na norma. Típica. O que é algo típico, né, no direito penal? Conduta típica é aquela conduta que é crime. Aquela conduta que se encaixa em algum delito. Continuidade normativa típica. A conduta continua sendo prevista, né, na norma como típica, como crime. Continua sendo prevista na norma como crime, mas agora em outro delito. Não mais nesse, que esse aqui deixou de existir. Então não é abolício criminis, na verdade, aplica-se nesse caso a continuidade normativa típica. Aquela conduta continua sendo crime, mas em outro, previsto em outro tipo penal, não mais naquele. Tranquilo? Beleza. Agora, senhores, não me interessa. Não me interessa se foi através de ato libidinoso, se foi através de condição carnal. O que interessa é, está configurado o estupro? Você constrangeu alguém com violência ou grave ameaça? Seja a praticar a conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que se pratique outro ato libidinoso? Sim, estupro. Estupro sempre é crime hediondo. Não importa, tá? A modalidade simples, tá? Qualificada, porque eu tenho aqui qualificadoras, olha só. Se da conduta resulta, né, do estupro, uma lesão corporal de natureza grave, né? Ou, né, se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14, você vai entender o porquê já já. Aí aqui eu tenho qualificadora, né? Eu tenho outra qualificadora que é quando do estupro acabou resultando a morte da vítima. Não interessa, isso aqui a gente vai aprofundar lá em direito penal, fica tranquilo. O que interessa é você entender o que configura estupro e saber que o estupro não importa se foi na modalidade qualificada, qualquer uma dessas, ou não, o estupro sempre é hediondo. Beleza, até aqui? Maravilha! Agora nós vamos falar de outro delito que leva esse nome também. Só que é outro delito porque ele é bem diferente, tá? É o estupro de vulnerável. Queridinha, tá? Das bancas. O que é o estupro de vulnerável? Olha só, senhores. Aqui, eu tenho a possibilidade de não ter constrangimento. Ué, como assim, professor? Constrangimento não é forçar? Isso mesmo. Ué, mas aí, por que é estupro se não forçou a pessoa? Olha aqui, atenção. O que é o estupro de vulnerável? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, ter conjunção carnal, introdução do pênis na vagina, ou qualquer outro ato libidinoso, né, com conotação sexual. Primeira hipótese, com menor de 14 anos. Certo? Aí ele coloca aqui embaixo. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, né, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou seja, a pessoa tem alguma enfermidade, alguma doença mental, tá? Que impossibilita ela de saber o que está acontecendo. A pessoa tem doença mental e ela nem sabe, né? Ela tá ali praticando ato sexual, né? Na verdade, aqui, mediante uma fraude, né? A pessoa tá ali praticando ato sexual, aquela deficiente mental nem sabe o que está sendo feito, né? Isso aqui é estupro de vulnerável. Ou também, quando você, por qualquer outra causa, tá? Por qualquer outro meio, né? Você torne, seja impossível aquela vítima a resistir, né? À prática daquele ato. Calma, que eu vou te explicar melhor agora. Vamos lá. Você vai entender comigo o seguinte, o estupro de vulnerável, ele poderá ser configurado em 3 situações. A primeira é quando é praticado contra menor de 14 anos. E aí toma cuidado. Menor de 14 anos é o quê? 13, 12, 11, 10, 9 e aí pra baixo, né? 14 anos, a vítima tem 14 anos. Se você foi lá e praticou conjunção carnal com ela. Você praticou estupro de vulnerável? Não, porque ela não é menor de 14. Se ela tem 14... ela não é menor de 14, ela tem 14. Então tem que ser menor de 14, traduzindo, de 13 para baixo. Primeiro peguinho de prova. Fácil? Segunda observação que eu quero fazer aqui com você. Professor, e se ela consentir? Meu amigo,
Aonde eu falei constranger no estupro de vulnerável? O que configura o estupro de vulnerável é o seguinte: manteve relação sexual, conjunção carnal, ato libidinoso com menor de 14 anos? Sim, mas foi consentido. Não interessa. Não interessa. É estupro de vulnerável. Porque pela idade, essa vítima não tem condição de saber o que está fazendo. Então, mesmo que ela queira, mesmo que ela deseje, se ela tem menos de 14 anos, se ela tem 13 anos, por exemplo, é estupro de vulnerável. Segundo ponto, e se ela já tem experiência sexual, né? Ela tem mais hora de cama que o urubu tem de voo. A menina tem 13 anos, mas ela fala: meu amigo, eu já tive relação sexual que você não tem noção. Tenho mais experiência que você. Ah, pessoal, aí pode, né? Aí pode, não pode? Não, não pode. Mesmo que ela tenha experiência sexual, isso não afasta a incidência, isso não afasta a configuração do delito. Traduzindo, menor de 14 anos é intocável. Você entendeu agora? Beleza? Ótimo. Essa é a primeira hipótese. Agora, cuidado, as duas próximas hipóteses que eu vou trabalhar com vocês, que também configuram o estupro de vulnerável, não dependem da idade. A pessoa pode ter 30 anos. Eu vou imaginar aqui, ó. Vamos lá. Segunda hipótese. Vamos imaginar que as duas hipóteses aqui a pessoa tenha 30 anos. Isso não vai fazer diferença. Vou te mostrar. Segunda hipótese que configura o estupro de vulnerável é quando a vítima, tá? Por alguma enfermidade ou por alguma doença mental, ela não tem a capacidade de entender, né? Ela não tem capacidade de entender ali o que está acontecendo. Ela não tem capacidade de decidir. Então, por exemplo, você vê uma moça de 30 anos de idade, mas ela é deficiente mental, certo? Aí a pessoa vai ali, começa a brincar, vamos fazer uma brincadeirinha, tal, e começa ali, né, a colocar a mão daquela menina no órgão genital e coloca a menina ali, por exemplo, para praticar um sexo oral nele. Parabéns, filhão. Tem 30 anos, mas em decorrência da deficiência mental, tá? Ela não tinha nem noção do que estava fazendo. Você acabou de praticar estupro de vulnerável, tá ok? Agora só toma cuidado com peguinha, tá, gente? Aqui, meu amigo, pelo amor de Deus, a doença, a deficiência, né? A enfermidade é mental, tá? Ah, a moça tem 30 anos e ela tem deficiência física. Como aqui eu não exijo constrangimento, obrigar a vítima, não exijo isso para configurar o crime. Se ela é deficiente físico, isso aqui não, se ela é deficiente físico, não configura estupro de vulnerável. Porque ela pode ser cadeirante. Se ela tem 30 anos, meu amigo, ela sabe o que está fazendo. Se ela não é deficiente mental, ela só é deficiente físico, ela tem direito a ter vida sexual? Claro que tem. Então, praticar ato sexual com deficiente físico não tem problema nenhum. O que tem problema é você praticar ato sexual com uma pessoa que é deficiente mental e ela não tem a mínima capacidade de decisão. Aí sim é estupro de vulnerável. Beleza? E a terceira hipótese é o seguinte: por qualquer causa, a vítima está impossibilitada de resistir. Como assim? Eu vou dar um exemplo que cai sempre em prova, tá? É o bebo bosta. Vamos lá, vou dar um exemplo pra você. Saiu com a menina, todo feliz. A menina... Tem 2 anos que você manda mensagem pra essa menina, ela nunca te deu bola. Aí tu começou a estudar pra concurso, né? Pra atrapalhar o teu estudo, ela mandou uma mensagem pra você. E aí, bora sair hoje? Fala: pai, essa menina nunca quis sair comigo. Logo agora que eu tô focado no estudo, vou lá, o professor disse que eu tenho que relaxar um pouco. Aí você vai lá e sai com a menina. Sai pra uma boate com a menina e tal, e ela começa ali a te provocar, aquele negócio todo. E aí ela fala: olha, se eu beber uísque, eu fico no fogo, tal. Aí você, 2 garrafas, por favor, né? Gastou ali R$2.000 na festa, comprando garrafa de uísque, aquele negócio todo, e ela toda empolgada, e ela prometendo borboleta, né? Voadora, Meu irmão, ela prometeu que vai acabar com você, né? Beleza. Opa, ela tem 30 anos, professor, e ela não é deficiente mental. Tá tranquilo, tudo bem. Aí, beleza, terminaram de conversar, terminaram a festa, foram pro motel. Chegou no motel, ela já subiu a escada falando: eu vou acabar contigo, tu vai ver só, e etc. Ótimo, tu chega feliz lá em cima, já tira a roupa. Quando você tira a roupa e olha pra ela, cadê a menina? Deitou na cama. Apagou, irmão. Apagou, tá? Completamente bêbada, ela apagou. E aí, professor? Já tô aqui, ela caiu até de bruço. Pode? Não, jamais, tá? Naquele momento que ela caiu bêbada na cama, tá? Ela não tem a mínima capacidade de resistência. Pode tomar um banho gelado, espera ela acordar, né? Não seja babaca, e leve ela pra casa boladão e nunca mais sai com ela. Pronto, vai voltar a estudar. Bem feito, era pra ter ficado estudando. Entenderam agora? Senhores, ela não tinha deficiência mental, ela não era menor,
de 14 anos, mas naquele momento ela não tinha capacidade de resistência. Acabou, filho, não pode tocar, tá? Se ela não tem capacidade de resistência, mas ela queria, pessoal, na escada ela tava falando sim, mas ela apagou aqui, e se ela desistisse na hora? Quando você ia ali no ato, ela fala, não, 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 deixa, para. Não é não, irmão, acabou. Estupro de vulnerável também, tá bom? Essas três modalidades, essas três situações configuram estupro de vulnerável e qualquer uma delas, não interessa a situação, estupro, seja o estupro do artigo anterior, seja o estupro de vulnerável, sempre é crime hediondo. Ouviu o estupro, pode marcar crime hediondo. Beleza até aqui, senhores? Tranquilo, fácil. No próximo bloco eu vou trabalhar com vocês o quê? Mais um delito que é considerado hediondo, que é a epidemia com resultado morte, tá bom? Beleza? Aguardo você aí no nosso próximo encontro.